se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 22. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, verso 22. Que a palavra do Senhor nos fala bem assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aí eu escrevi mais algumas outras histórias que falam assim: a história da humanidade terminará no outro jardim, o jardim da cidade celestial, o jardim perdido será restaurado. Lá não entrará nenhuma maldição, lá o pecado não pertencerá. Por sua parte, lá as lágrimas serão enxugadas, lá o sofrimento, a doença e a morte não entrarão. Nesse jardim não haverá noite, pois o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. Nesse jardim, o rio da água viva vai fluir a partir do trono de Deus. Nesse jardim, os que foram expulsos por causa do pecado e agora estão lavados pelo sangue do Cordeiro e vestes de vestiduras brancas, entrarão um novo cântico. Aquele que está sentado no trono, nesse jardim, o reconquistador, teremos um novo corpo, como o corpo da glória de Cristo. Nesse jardim vivemos e reinaremos com Cristo pelos séculos eternos. Quem vai nos separar uns dos outros, nem nos afastá-lo da presença daquele que nos deu vida abundantemente, e teremos nesse jardim, serviremos gostosamente aquele que nos criou, nos remiu e nos... Nesse jardim, a beleza mais resplandece da terra. Eita, Jesus, deixa eu mudar aqui. Aleluia. Serão a poucos diante do seu exaltante esplendor. Então aqui nós vamos ver, irmão, que eu estava falando do jardim do Éden, aonde ali o pecado entrou, ali aonde Deus ele expulsou alguém que cometeu seus atos, alguém que cometeu seu pecado e foi expulso daquele jardim. Então ele foi expulso daquele jardim por desobedecer Deus naquele momento. Mas aqui agora nós estamos falando de um jardim aonde o Senhor Jesus Cristo, ele morreu em uma cruz por mim e por você, aonde nós sabemos que era um jardim celestial, aonde Jesus ele preparou algo sobrenatural para com a nossa vida. Aqui agora nós vamos diferenciar algo que lá no jardim do Éden, o pecado foi fazer com que aquele homem fosse expulso, mas passado um período, Deus ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, que desceu na terra, ensinou. Depois que ele ensinou, ele foi morto, foi pendurado. Deus quase cada um de nós, porque nós éramos inocentes. E aqui nós vamos começar a entender que lá no livro de Gênesis, Deus expulsou o homem do
porque ele era um pecador, porque ele tinha cometido erros. Só que agora no livro de Apocalipse nós vamos ver que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, e seu Filho Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ele carregou sobre si uma cruz, ele carregou sobre os seus pecados, aí ele começou a mostrar para a humanidade dizendo, olha, o pecado permanece, mas aquele que se arrepender dos seus pecados, eu estou aqui para te colocar no jardim celestial, aonde lá você não vai sentir dor, lá onde você não vai sentir tristeza, lá onde você não vai sentir agonia, não vai sentir nada, irmão, porque Jesus está te tirando do pecado e te colocando no jardim celestial. E o que eu quero entender e trazer para os irmãos? Isso, irmão, eu quero que nós entendemos o seguinte, que nós temos alguém que é acusador, que é Satanás, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Filho, que está falando para mim e para você, que possa ser que Satanás lá do outro lado, ele tem te expulsado do jardim, mas Jesus está falando, mas eu estou aqui para perdoar os seus pecados e te colocar novamente no teu jardim. Nós vamos ver que no próprio livro de João, capítulo 5, quando aquele homem está naquele lugar, pronto ali, paralítico, ele tem dito, Jesus, todas as vezes que o anjo desce, alguém entra e eu não consigo ser curado. Aí Jesus vai e cura ele. Jesus vem e liberta ele, que todos nós sabemos. Mas se você der continuidade no livro, no versículo 18, 14 e 18, se eu me falo a memória, Jesus encontra ele novamente lá no templo e fala para ele o seguinte, fala, olha, eu te curei, eu te libertei, mas vai, não peques mais, porque se você pecar, as consequências são maiores. Então aqui nós estamos vendo dois jardins, que já vou no terceiro, que é para você entender. Nós estamos nos dois jardins, um fez eu e você ser expulso, mas o outro está fazendo eu e você reinar na graça e no conhecimento de Cristo. Aí talvez você me pergunta, pastor, mas como que eu posso fazer isso? Largando o teu pecado, largando a tua mentira, largando o teu engano. Porque Jesus aqui, ele falou que lá Adão foi expulso, mas Jesus, com infinita misericórdia, ele veio e nos trouxe e tem nos purificado. No livro de Isaías, capítulo 55, se eu não me falo da memória, ele fala que Jesus ele pagou, ele fala, vinde comprar sem dinheiro, porque eu já... Lá no próprio livro de Isaías, vai te dizer, no livro de Isaías, capítulo 55. Então aqui nós estamos vendo que nós temos alguém que tem se preocupado com nós. Nós temos alguém que tem morrido na cruz e está falando, eu quero te colocar no jardim celestial. Mas é necessário que eu e você abandonamos os nossos atos de pecado, de mentira, de concupiscência, de engano, de avarento. Nós precisamos deixar, irmão. Nós temos que hoje, nessa noite, colocar dentro de nós, e eu quero que você reflita, qual jardim que você quer ficar. Porque Deus, ele dá o livre-arbítrio. E ele deu o livre-arbítrio para Adão. Só que Adão não soube escolher o jardim que ele vai viver. Adão preferiu escolher o jardim do pecado. E ele foi expulso. Só que Jesus, com sua infinita misericórdia, ele resgatou. Só que Jesus hoje está falando para mim e para você. Eu tenho mais um jardim que eu vou dizer para você, mas eu quero que você já comece a refletir essa noite. Por enquanto você tem dois jardins. Eu quero ver qual que você está se encaixando nesses dois jardins. Tem dois. No momento só tem dois. Eu quero ver qual que nós estamos se encaixando nesse jardim. Será que verdadeiramente nós estamos preparados para ir para o jardim celestial? E nós estamos preparados para ir para aquele lugar onde Jesus preparou para mim e para você? Porque ele morreu na cruz, ele está falando. Ele morreu. E o jardim que ele tem preparado para mim e para você, lá nós não vamos sentir dor, nós não vamos sentir aflição, nós não vamos sentir... Porque hoje eu estou enfermo, porque hoje eu estou assim, porque hoje eu estou passando por esse momento, mas sabe de uma coisa?
que aonde Ele tem preparado lugar para mim e para você, lá nós não vamos sentir dor, não vamos ter tristeza, não vamos ter nada. A Bíblia vai falar, mas e esse lugar é o jardim celestial. Ele falou, não vou deixar você sozinho. E que esse alguém é o Espírito Santo. É por isso, irmão, que quando eu e você, primeiramente o Espírito Santo de Deus vem e fala para mim e para você, não faça. E nós, com a nossa desobediência, fazemos. Mas Jesus, nessa noite, Ele está trazendo esse recado para mim e para você. O livre-arbítrio está aí. 2. Qual jardim que você quer escolher para a sua vida? Ou qual jardim que você quer viver eternamente? Porque aqui Jesus está prometendo um jardim eterno. Jesus aqui está prometendo para mim e para você uma vida eterna. Jesus está prometendo para mim e para você um lugar onde, talvez aqui nesse mundo, nós estamos passando. Mas o que Jesus tem preparado para mim e para você lá, nós não vamos passar dor, não. Porque Ele fala que este corpo aqui, ó, vai ficar no pó. Porque o corpo que Ele tem para mim e para você é incorruptível. É um lugar onde nós não vamos sentir dor. Talvez nós olhemos, pastor, mas você não sabe as... Pastor, você não sabe as noites que eu não estou conseguindo dormir. O próprio Espírito Santo vai enxugar a minha e as tuas lágrimas. Porque Jesus, Ele tem um plano para comigo e para contigo. Jesus, Ele preparou esse jardim. É um jardim celestial, onde a Bíblia fala que nós vamos andar em rua de ouro, muro de jaspe. Que vai estar lá, de braços abertos para mim e para você. E quem é esse alguém? É o Pai. Glória a Deus. É o Pai que vai estar ali, irmão. Não é qualquer um, não. É o Pai. É o Pai, é o Senhor Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. Te acolher, para te acolher. Foi por isso que Ele enviou o Espírito Santo. Foi por isso que Ele enviou Jesus nessa terra, para que nós possamos entender que muitas das vezes nós somos expulsos, mas nós temos alguém que tem cuidado de nós. E eu começo a entender algo que a própria palavra de Deus vai nos falar que o mundo jaz no maligno. E o que Jesus ele quer dizer para nós é que este mundo, possa ser que o mundo tem... que nós somos bobos, que nós só queremos... que nós só queremos... É porque Jesus está falando, o mundo está... O que eu tenho para você é bem melhor. Possa ser que o mundo tenha te rejeitado. Quantas pessoas aí fora têm te rejeitado? A própria palavra de Deus vai falar que possa ser, mas o Espírito Santo jamais te rejeitará, jamais Ele te abandonará, porque Ele sabe que o jardim que Ele tem preparado para mim e para você é bem melhor do que esse mundo. Então, irmão, entenda isso nessa noite. Eu quero que você reflita nessa noite que não... E tem alguém que tem olhado para você, tem dito para você que você não é ninguém. Talvez tenha alguém que tenha olhado para você e tenha falado que você só vive no pecado, você só vive no erro. Você faz, ou no que você fala. Mas não se preocupa não, porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele preparou um jardim especial para mim. Eu tenho, é bem melhor. Só que Deus é... Deus tem coisas boas. No próprio livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 5. Novo. É tudo novo, irmão. É tudo que Jesus quer. Ele quer trocar minhas vestes, as tuas vestes. Porque Ele falou ali que lá pecado não entra. Lá erro não entra. Lá veste suja não entra. Lá vestes manchada não entra. Então nós temos que começar a analisar para dentro de... Como que essa minha vida? Jesus tem um jardim preparado para mim. Mas e aí? Como que nós estamos se comportando?
E nós queremos ir para esse jardim, não queremos? O nosso maior intuito hoje é chegar no jardim celestial. O nosso intuito hoje é esquecer o Éden e viver no jardim celestial. Mas para que nós possamos entrar nesse jardim celestial, nós precisamos renunciar muitas coisas. Nós precisamos abandonar muitas coisas. E talvez tenha nos favorecido. Talvez nós tenhamos achado coisas nas mãos. Fácil. E a gente vai e abraça. Dizendo, não, Deus está nesse controle. É mentira, irmão. Cuidado. Porque Saul também achava que Deus estava com ele. E Deus falou, ó, eu tenho te rejeitado há muito tempo. Tu está no meio. Tu está aí reinando, está sendo governo. Tu está cuidando do povo, mas eu tenho te rejeitado, ó. Não tenho mais nada a ver contigo. Agora você está vivendo a sua vida. Para Saul estava tudo beleza. Estava tudo show de bola. Mas Deus tinha rejeitado. E quando Deus permitiu Jesus ir em espírito naquele monte, Satanás também estava lá. E Satanás ofereceu muitas coisas para Jesus. Mas Jesus sabia de tudo. Ele prometeu coisas que não era dele. Mas Jesus sabia que não era Deus que estava falando, era Satanás. E chegou o momento que Jesus, fez com que Satanás saísse da vida dele. E ele saiu, porque quem prevalecia ali era o Espírito Santo de Deus. E Jesus sabia que ele tinha que morrer naquela cruz, para que nós possamos entrar no jardim do Éden. O último jardim, para que eu possa estar encerrando. Jardim do Getsemane. Mateus 26, 34. Deixa eu abrir aqui, irmão, com você. Mateus, capítulo 26, verso 36 e 46. Você bem rápido aqui, irmão. Mateus 26, capítulo 36 ao 46. Fala assim, ó. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 12 filhos, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e valei comigo. Pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse valer comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se assim cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E dizendo-os de novo, foi orar pela terceira vez as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos
partamos, eis que é chegado o que me trai. Então aqui nós vimos que Jesus, naquele momento ali, ele sabia do que iria acontecer para que hoje nós estivéssemos aqui. Mas eu vou estar lendo aqui, já vou estar passando para os irmãos. A história da humanidade revela que entre esses dois jardins, o jardim do Éden e o jardim restaurado, há um jardim da agonia, o jardim de Getsêmani. E pela desolação, pelo sofrimento e sacrifício vicário de Cristo, pela indescritível angústia no Getsêmani, que o rio da vida, límpida como cristal, corre no jardim restaurado. Sem Getsêmani não haveria a nova Jerusalém, a impatível e monstruosa orgênio de trevas do jardim dos agonia. Este, na origem dos auroras de uma esperança eterna. O apóstolo Paulo diz que quando éramos inimigos, reconhecido com Deus pela morte do seu filho, Romanos 5,10. No jardim de Getsêmani, Jesus ficou a solidão, ali ele ficou sozinho quando travou a mais tanta batalha do universo. Ali ele suou sangue quando resultou violentamente se entregou para nós. No Getsêmani, a antiga serpente que enganou Eva no jardim do Éden teve sua cabeça esmagada. Ali Jesus aceitou de bom agrado o cálice amargo de se fazer pecado e maldição por nós, ao sofrer a desolação, a maldita morte da cruz. Em nosso lugar, ele não levou em conta a ignorância da cruz, ou a agonia da cruz, por saber da alegria que lhe estava proposta, a alegria de nos salvar e nos reconduzir de volta ao jardim de Deus, o jardim restaurado da nova Jerusalém celestial. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pela sua morte, Cristo trouxe vida pelo seu sacrifício, redenção. Agora, por meio de seu sangue, temos livre acesso à presença do Pai. Enquanto da sua vida eterna, entraremos no jardim restaurado de Deus, onde estaremos para sempre com Ele. Irmãos, nós vimos aqui que Deus, Ele colocou este homem lá no jardim. Foi expulso. Depois Jesus foi lá e restaurou. Depois Jesus foi lá e deu vida. Mas aqui no último jardim, Ele está tratando de algo que é onde nós, como servos, como filhos do Deus Altíssimo, temos que entender. Porque se não fosse o jardim da Getsêmani, aonde Jesus morreu, sofreu, verteu sangue, bebeu vinagre, passou momentos de amargura, para mim e para você estar aqui hoje. Então é um momento que eu volto a falar que nós temos que refletir. Então, quando você tiver uma oportunidade, ou quando você estiver triste, ou quando Satanás ele vir
vá lá, soprar o teu ouvido, pega a sua Bíblia e lê o livro de Mateus no capítulo 26, versos 36 a 46, você vai entender. Porque nós estamos aqui hoje, irmão, porque teve alguém que morreu na cruz por mim, por você. E esse alguém, ele está no meio de nós querendo nos dar salvação. E esse alguém, ele morreu porque ele sabia que nós somos pecadores. Ele sabia que nós iríamos errar. Mas ele também sabia que a qualquer momento nós iríamos nos arrepender dos nossos pecados e nós ia ter uma nova liberdade de novo. Se hoje nós estamos aqui porque teve alguém que se prontificou em ser pendurado em uma cruz, teve alguém que se prontificou em carregar uma cruz pesada que era para mim e para você carregar, mas ele sabia que nós não teríamos força, ele sabia que nós não teríamos essa capacidade, por isso que ele se empenhou em carregar essa cruz por amor de mim e de você. E muitas das vezes nós olhamos para essa cruz e nós abandonamos essa cruz porque nós achamos que nós já estamos libertos, irmão. Mas nós precisamos a cada dia, a cada momento pegar essa cruz e carregar. Porque o próprio Jesus vai chegar um texto que ele vai falar: se quiserem vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. E segue Jesus, irmão. A palavra veio falar para mim e para você que talvez você está vivendo momentos de pecado. Talvez você está vivendo momentos de engano, momentos de mentira. Talvez por algum momento de fraqueza você mentiu, você pecou, você errou. E talvez alguém olhou para você e falou que não tem mais jeito. Irmão, sabe por que eu falo isso para você? Porque eu conheço muitas pessoas hoje, ou que viviam nos caminhos de Cristo. E por momentos de fraqueza o pecado entrou, ele se afastou de Deus. Ele se afastou do jardim celestial. E quantas vezes ele se voltou, ele se arrependeu, voltou novamente para os pés de Jesus. Você já prestou atenção que todos, muitas das vezes, filho de polícia, filho de delegado, filho de juiz, eles querem abusar. Porque eles falam assim: meu pai é juiz, eu posso. Né? Eu posso. E não é assim que funciona. Mas por o fato do pai dele ser juiz, que ele também não pode cometer os erros. Não é o fato do pai dele ser um advogado que ele pode cometer erro. Ah, eu posso cometer um erro porque meu pai é advogado, ele vai lá e me tira da cadeia, ele vai lá e me tira disso. Não. Tem um momento que ele vai ter que ficar lá, que é para ele pagar. A mesma situação somos nós, irmão. Não é porque Jesus ele morreu na cruz por mim e por você que eu e você vamos continuar no nosso pecado. Não é porque Jesus ele perdoou os meus e seus pecados que nós vamos ficar todas as vezes machucando. É que nem eu falo para você, que nem muitas das vezes o homem ele trai a mulher, aí a mulher permanecer nos seus atos de traição. Se perdoou, vamos seguir a vida, irmão. Não peques mais, porque é isso que Jesus fala. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher: vá e não peques mais. Os seus pecados estão perdoados, mas guarda essa palavra no teu coração nessa noite. Talvez agora você não conseguiu entender essa palavra. Talvez hoje você não conseguiu refletir o porquê de desse jardim. Mas amanhã, ou lá na frente, você vai entender. Porque teve um momento na minha vida que eu também não entendi o porquê minha mãe me repreendia. Eu não entendi o porquê ela falava não para mim e eu dizia sim. Ela falava não e eu dizia sim. Mas chegou um momento que eu fui cair na realidade. E sabe quando que foi cair na realidade? Quando eu perdi minha mãe, quando eu vi minha mãe em um caixão. E eu não tive mais a oportunidade de pedir perdão para ela. E ela se foi. E aí? Talvez eu tive a oportunidade. E minha mãe sempre falava: não faça. E eu desobedecia. E hoje, irmão, não estou dizendo que a vida que eu vivo hoje, talvez sim, foi desobediência. Hoje eu tenho as minhas sequelas, hoje eu sofro algumas coisas. Por quê? Porque não deu ouvido. Porque se eu tivesse dado ouvido, não teria passando por essa situação. Então a mesma situação cabe para mim e fica para você, essa reflexão. Não é porque Jesus te perdoou que você vai ficar magoado. Não é porque alguém te perdoou que você vai continuar magoando aquela pessoa.
Amém? Aplauda ao Senhor nessa noite em nome de Jesus.